Então, procure, na medida do possível, entender. E na maioria das vezes o entendimento, ele não está nas palavras, mas está atrás das palavras. Tá certo? Por exemplo, você fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você chega perto do irmão e fala: ô pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que bom, pastor, você tem um dinheiro para me prestar? Não tem não, mas não está faltando. Mas você falou que o Senhor é o pastor e nada te faltará, e está te faltando. Não tem dinheiro, às vezes não tem uma coisa, não tem uma outra, não tem uma casa, não tem nada. Peraí, mas está te faltando, irmão, então tem um negócio errado. Então, mas na verdade o salmo quer dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, Ele não lhe faltará. Você vai estar sempre comigo, vai estar sempre do meu lado. É só a gente ver o demais contexto que a gente vai chegar nessa conclusão. Ele sempre presente, sempre do lado, né? Pastor sempre do lado da ovelha. Se porventura tiver que passar no vale da sombra da morte, ele está junto. Onde você estiver, ele está com você. Bom, mas então, Jó diz no versículo 1 que ele é um homem íntegro, não é isso? Íntegro, temente a Deus. Ó, que coisa, hein? Jó tinha a sua característica. Agora, vamos então começar. Ele aparece na conversa entre Deus e Satanás. Toda hora que você for escrever Satanás, escreve com letra minúscula, porque não é nome próprio, viu? Satanás não é nome próprio. O nome próprio dele seria Lúcifer. Então, se a sua Bíblia, por exemplo, ou a minha, está escrita lá, primeiro, que nome próprio não é precedido de artigo. Segundo, que o texto aqui, olha, a minha Bíblia, por exemplo, mostra claramente o nome dele escrito em maiúsculo, e não é erro gráfico, não tem esse negócio de escrever o nome Satanás em maiúsculo. Só para os irmãos observarem isso. Muito bem, então, meus irmãos, existem coisas que o nosso conhecimento não é capaz de explicar com detalhes, a sua complexidade física, nem a sua tecnologia. Então, aproveitar que eu falei de celular, então vamos basear no exemplo do celular. É uma coisa, situação mesmo muito complexa, né? Não tem jeito. Perguntar a vocês o princípio de funcionamento do celular, por exemplo, todas aquelas suas pecinhas ali, aquela placa integrada ali, sei lá, uma série de coisinhas. É difícil da gente explicar coisa por coisa. Não tem jeito. Realmente é complicado. Tem que estudar muito, né, para a gente entender aquela pessoa que criou, que engenhou esse projeto chamado aparelho celular. Agora, só tem uma coisa: não quer dizer com isso que algumas respostas você não possa dar sobre o aparelho celular. Claro que pode. Você atender a uma, não tem dificuldade. Agora, vejamos um fato. Existem duas situações, por exemplo, desse aparelho celular, por favor. Primeiro, eu posso testemunhar dele, da sua eficiência, eu posso por ver várias vezes o seu funcionamento, não é isso? Se alguém chegar e falar com você, me fala se esse aparelho é bom, realmente é bom a gente adquirir, você vai descrever: é excelente, você consegue até ligar para as pessoas e eles atendem. Além dessa série de coisas aí, né? Alguém me perguntou assim: seu celular é bom? Eu falei: é excelente. Toda hora que eu ligo, a pessoa atende, a pessoa me liga também atende. É muito bom, é excelente. Mas o telefone é para isso, não. O telefone, principalmente, até mais coisa não. Eu diria que são mais supérfluas. Mas essa aí é excelente, é um meio de comunicação. É importante. Então, olha, outra coisa, a experiência de que ele de fato funciona. Isso aí você pode atestar com toda certeza. Isso é só, irmãos, para a gente, esse pequeno exemplo, para a gente conseguir manter a nossa linha de raciocínio. Assim também é o mal do universo. Você pode falar que ele existe, não é? O mal existe, com todas. E às vezes pode até falar um pouquinho sobre como que ele se propaga, os efeitos que ele traz,
os efeitos que ele gera, tudo isso aí você pode dar aquela pincelada assim e afirmar para as pessoas. Muito bem, então vamos ver um fato interessante aqui da Bíblia. Esse termo aqui, olha, parece que está no versículo 6, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele. Então Satanás também veio com ele. Essa expressão, Satanás também veio com eles, dá-nos a entender de que ele não estava convidado para essa reunião. Por quê? Por causa do termo também veio. Se ele fosse convidado, estaria assim: certo dia os anjos e Satanás vieram apresentar-se ao Senhor. Mas não, termina a frase: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E aí apareceu um outro estranho meio deles também que veio junto. Então não nos dá a ideia de que ele estava convidado, mas que ele veio também no meio. Quer dizer, um intruso, né? Surgiu também no meio. É o que a Bíblia mostra aqui, né? É o que a Bíblia mostra. Então, é a mesma coisa de você convidar um bocado de pessoas para uma festa na sua casa, convida e fala: ué, fulano de tal também apareceu aqui hoje. Quer dizer, para você ele não fazia parte dos convidados. Surgiu lá no meio, mas ele não fazia parte. Interessante. Tem algum fulano de tal também aqui no nosso meio. Olha, está vendo? Então é uma situação assim. Mas olha, meus irmãos, então vamos fazer a primeira pergunta: o que ele estava fazendo diante de Deus nesta reunião? O que ele estava fazendo diante de Deus nesta reunião? Eu disse para vocês que nós vamos analisar principalmente o livro de Jó, nós tem apreço aqui, né? Sobre aquele costume da época, aquela cultura ali adotada, vivida por aquele povo do Oriente Médio. E na Bíblia nós temos várias citações, inclusive, que nos mostram alguns costumes do Oriente Médio nesta própria época. Ou seja, quando um monarca, por exemplo, um rei, ele tinha um império, olha bem, um grande império. Interessante que eu estava analisando isso e imaginando a nossa realidade hoje, a gente fazendo isso, as nossas organizações. Então, quando um rei ele tinha um grande império, e cada parte do império era gerenciada por um governador, quer dizer, chefe de província, né, de provincianos. Tinha lá, por exemplo, o governador fulano de tal, o Herodes lá, não sei o quê. Não que eu esteja falando do rei, mas estou falando de outros que ali governavam. Eram províncias, eram cidades diferentes. Então, ele então convocava de 1 a 3 vezes por ano os seus governadores para uma reunião na capital do império. Era a maneira de administrar todo o seu império. Convidava os responsáveis pelas províncias. A gente fala governador, porque hoje, inclusive, no Brasil, é a melhor maneira de entender isso: governadores de estado. E o presidente da República convidar todos os governadores para saber sobre o desenvolvimento do país, conquistar, e a região que ele domina, conquistar, dificuldade. Hoje a gente está vendo muito mais crítica dos governadores, muito mais criticando o poder federal, o governo federal, mas, em suma, era esse costume de lá do Oriente. Essa reunião ela tinha 3 motivos, que também se parecem muito com a nossa. Tinha, primeiro, que professar ou reafirmar fidelidade ao seu rei. Ai deles se não apresentasse fidelidade, não. Estava cortado e às vezes perdia até a vida. Era isso. Então, tinha que demonstrar fidelidade. O Senhor Jesus parece que fez isso, né, Maria? O que dizem o pessoal aí fora do respeito? Ele disseram, ele falou assim: agora vocês falam o que eu meu respeito? Quer dizer, cobrou fidelidade dos seus discípulos também para com ele. Segundo, julgar as demandas judiciais, se caso houvesse. É comum isso acontecer até mesmo no nosso país. Terceiro, era uma
apresentados relatórios sobre o desempenho do reino. Uma coisa que se copia em muitos governos, fazer essas reuniões. Empresas adotam muito isso também. Para que ela possa crescer, tem que adotar esse tipo de comportamento. É necessário que adote esse tipo de comportamento. Não tem jeito de ser diferente, né? Agora, voltemos ao termo. Veio também Satanás entre eles. Quer dizer, ele não tinha nada a ver com aquela reunião. Não tinha nada a ver com aquele assunto. Mas ele apareceu. Então, esse termo, ou melhor, nesse caso, até falei com vocês sobre a questão da escrita aí em maiúsculo. Não esqueçam disso. Foi uma grafia errada. Não se escreve Satanás com letra maiúscula. É com minúsculo, porque não é nome próprio. Entendemos, para tanto, que o nome dele, então, ao invés de ser Satanás, é Lúcifer, e não Satanás. Né, meus irmãos? Que traz consigo essa palavra vindo da palavra hebraica, Satanás, é originado de uma palavra, de uma raiz chamada Satã, que aí sim, aí para nós significa, a palavra Satã, que significa promotor, acusador, advogado de acusação, e não apenas alguém que aponta o erro do outro. Vamos precisar muito dessa palavra mais na frente, essa palavra acusador, advogado de acusação. Então, vamos ver isso. As leis do Oriente Médio não adotam, ainda eu estou falando da atualidade, as leis do Oriente Médio, em muitos lugares, não adotam a contratação de advogado de acusação, e sim, a própria pessoa, olha bem, as leis do Oriente Médio não adotam a contratação de advogado de acusação, e sim, a própria pessoa que leva a acusação se torna esse tal elemento, esse advogado. Então, a pessoa vai fazer uma acusação, ele não precisa de advogado com ele. Ele mesmo se torna, faz o papel dessa pessoa. Ele mesmo se torna o acusador. Então, olha bem, que fato interessante. E na maioria das vezes, o próprio juiz se torna o advogado de defesa. É o que o nosso Jesus, vamos parar para pensar nisso. É o que o nosso Jesus faz por nós junto ao Pai. Não é isso que João Evangelista João fala? Se pecar, tens um advogado junto ao Pai no céu, com a destra de Deus no céu. Viu? Então, ele é o nosso advogado hoje, junto ao Pai. Então, olha, de onde vens? Essa pergunta foi feita, agora nós vamos recordar mais uma vez. A Bíblia, que está no versículo 6, que a pergunta para ele foi o seguinte: de onde você veio? Tem tradução que fala de onde vens, que seria mais ou menos assim, ó, o que você veio fazer aqui, né? De onde você veio? O que você está fazendo aqui nessa reunião? Você não tem nada a ver com ela. Por que você está aqui hoje? A resposta dele então foi essa: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Que raciocínio nós temos com isso? Rodear a terra e passear por ela? Bom, se o monarca usava também esse costume, tinha esse costume de fazer isso, olhando como propriedade dele, então ele estava querendo dizer que a terra é propriedade dele. Ele estava fazendo uma extensão sobre a terra. Parece que ele chegou a dizer isso para Jesus: tudo isso é meu, eu te darei se prostrado me adorares. Não está escrito isso na Bíblia? Então está atestado de que ele, mais uma vez, preocupava em mostrar a sua propriedade. Eu estou rodeando aquilo que é meu, estou inspecionando a minha propriedade, de rodear a terra e passear por ela. Era também a época, digo para vocês, costumes, às vezes o rei até ele disfarçava, sabe?
Ele saía disfarçado para ver como é que estava, se alguém estava criando algum tumulto, algum levante contra ele. Se chegava assim, encontrava às vezes um grupinho de pessoas conversando. Então o rei disfarçado chegava e perguntava, falava: vocês estão falando sobre o quê? E lá descobria, né? Esse rei aí não vale nada, nós queremos acabar com ele, vamos praticar um ato de traição com ele, essas coisas todas. Então o rei acabava descobrindo isso. Então, olha que situação. Na Bíblia nós vimos um grande Deus passeando pelo jardim e visitando as belezas da sua criação. Está lá em Gênesis, né? Todos os dias ele vinha visitar lá no Éden a obra-prima da sua criação, que era o homem. Satanás agia com o grande dono da terra também, fazendo uma coisa, passeando por ela, mas afinal os direitos haviam sido dados a ele por Adão e Eva. Isso como direito. Irmão, tem duas coisas interessantes. Às vezes a lei, ela mostra para a gente um caminho que vale a pena a gente valorizar isso. Existe na lei uma interpretação que se chama interpretação legal, ou seja, isso é direito, a pessoa realmente usufruir disso é direito, então é legal. Mas além do legal tem também um moral. Tem coisas que é legal, mas não é moral. Vocês concordam com isso? Vamos analisar, por exemplo, uma coisa. Às vezes você não precisa de um objeto, de um carro, sei lá, alguma coisa assim. Mas você não precisa. Está cheio. E tem lá alguém que ele está passando muita necessidade, está precisando realmente, ou de pagar uma dívida, coisa que está vivendo nos apertos. A única coisa que ele tem lá é a sua casinha, ou então o seu carrinho que ele tem. Então ele chega perto de uma pessoa, eu falo isso assim com muito sentimento realmente no coração, por isso que essas coisas acontecem. E aí aquela pessoa está devendo já uma certa quantia para alguém, e alguém chega para ela e fala: escuta aqui, você está me devendo esse dinheiro aqui, você não tem como me pagar, então eu pego a sua casa, você me dá a sua casa, eu vou ficar com ela, pagamento da dívida. Isso é legal, não é, irmão? Legal é. Por quê? Porque está devendo, tem que pagar, não é mesmo? Então ele vai lá e pegou. Quem pode falar que aquela pessoa roubou do outro? Não roubou, não. É o pagamento de uma dívida. Isso é legal. Mas eu pergunto, é moral? A pessoa, que coisa? Nossa Deus, o indivíduo vai ficar agora sem casa, sem nada, ao ponto que o outro nem precisa, poderia esperar um pouco. Falando de atitudes assim, para os irmãos perceberem, tem coisas que é legal, mas nem sempre é moral, não é? É bom a gente lembrar. Isso, se a gente vê em práticas humanas, aí vai ser ele exemplo que nós vamos encontrar, né? Mas então, olha, existem coisas que elas são de direito legal, mas infelizmente, por exemplo, agora sim, aí eu acho que vocês vão concordar mais comigo. Eu até fiz questão de escrever isso aqui. Uma união estável entre dois homens. A lei, ela permite a união estável entre dois homens. Permite, não permite? Claro, a lei permite união estável entre duas pessoas do mesmo sexo. A lei, então isso é legal, porque a lei permite. Mas eu pergunto, é moral? Não. Aí está vendo? Agora eu vi que vocês participaram mais. Então não é moral, mas é legal. Correto? Pode ser lícito, mas não bom. Pode ser lícito, mas não bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me
Convém, verdade, pastor. Lembrou muito bem, muito obrigado. Então, olha a pergunta que Deus fez para ele: viste o meu servo Jó? Está lá no versículo 8, parece, né? É isso mesmo, no versículo 8 do capítulo 1 de Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Mas tem outra pessoa que fala: viste lá o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e foge do mal, evita o mal. E é o conceito de Jó, né? Claro que ele ia dizer: vi, sim, com toda certeza. É uma pedra no sapato que eu tenho lá, né? Tudo bem, porque esse não seria fiel a Satanás, de maneira nenhuma. Então era um problema. Olha, irmão, quando Satanás ouviu aquela pergunta, ele então retrucou, dizendo: é claro, quando o Senhor lhe deu tudo que ele precisava, todo conforto, mantendo todo jeito, como é que essa pessoa não vai ser uma pessoa feliz? Como é que ele não vai ser? Mas não tem jeito. O camarada é milionário, o camarada tem tudo que ele precisa. É claro que ele é tudo isso, o Senhor falou mesmo. O que os irmãos podem imaginar numa situação dessa? Olha bem, Jó agora passou a ser um elemento que tanto despertava o Senhor nosso Deus pelos seus valores, como também despertava o opositor de Deus pelos seus valores, por aquilo que ele tinha. É como se fosse assim, olha, um prêmio disputado, né? Alguma coisa assim que está em disputa entre os dois. Mas o que Jó queria? Jó agora, ou melhor, o que Satanás queria fazer? Satanás agora queria acusar ao Senhor, dizendo: é claro, só pode dizer outra coisa de uma pessoa que tem tudo, não, olha. Uma pessoa que tem tudo na vida, ele vai ser infeliz, ele vai ser não tem como. Por isso que esse Jó que você está falando aí é isso. Pois é. Então, olha, porque para ele, ou seja, ele foi comprado pelo Senhor, né? Porque para ele interessava todo o domínio, ou seja, como vou reinar se eu tenho pelo menos um grande opositor na terra, que é esse Jó? Ele disse: tira o que lhe foi dado e vamos ver se ele vai continuar te servindo. Tira o que foi dado. Pastor, só comer um pouco, tá? Aquele pauzinho está ali. Diz, vai falando e a garganta às vezes fica convidada, né? Então, meus irmãos, olha bem, fato interessante. Naquele momento ele disse assim: então vamos fazer uma prova. Nós vamos chegar lá no mal, nós estamos ainda caminhando. Vamos fazer uma prova disso? O senhor tira, obrigado, pastor. Você tira tudo que ele tem e vamos ver se vai continuar te servindo. Qual que foi a ação de Deus naquele momento, irmãos? Você tira tudo que ele tem, só não toca na sua vida, mas tira tudo que ele tem. O que Deus fez naquele momento? Nada, né? Deus não fez nada. Não permitiu que tirasse o Jotinha, nem nada. Permitiu? Já sei, porque os irmãos tem um cara que está de máscara, aí realmente não dá para ouvir o que vocês estão falando, não é por isso. Estou mandando ninguém tirar a máscara, não. Estou falando, é por isso que eu não estou ouvindo, né? Mas olha, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar na tua face. O Senhor disse a ele: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Versículo 12 disse isso. Olha bem, meus irmãos, quando Satanás leva o problema de Jó para Deus, ele na verdade reivindica Jó como sendo uma propriedade e acusa Deus tê-lo comprado. Ou seja, Jó por direito, ele é propriedade minha e não sua. Vamos parar um pouquinho nesse raciocínio aqui e pensarmos uma coisa,
Queridos irmãos, naquela circunstância, naquela situação, por direito, Jó ou a humanidade pertencia a Satanás ou não pertencia? Naquela época, naquela oportunidade ali, o ser humano, ele era propriedade de quem? Naquela época. Eu digo para vocês, o Senhor Jesus ainda não havia vindo à face da terra. Ele ainda não tinha nos comprado com seu sangue. Ele ainda não tinha pagado a nossa dívida. Por esse motivo, por direito, é claro que existe a palavra livre-arbítrio aqui, mas por direito, nós ainda, a raça humana ainda não tinha sido liberta totalmente, ou não tinha sido liberta da condenação do pecado. Então estávamos ainda debaixo da condenação do pecado. Diz o escritor nele, não havia um justo, nenhum sequer. O processo da justificação ainda não tinha acontecido, não. É tanto que Jó faz uma queixa, né? Ele fala assim, se tivesse mal. Exatamente. Já o nosso caso, nós não precisamos fazer essa queixa, porque o apóstolo Paulo é um mediador entre nós e Deus. Exato. Jó não tinha isso. Não tinha. Por isso que Satanás estava reivindicando ele como propriedade dele, achando que ele não era fiel a coisa nenhuma, porque ele tinha sido comprado por Deus. Deus deu a ele daqueles bens para ele passar do lado de Deus. Estão entendendo isso, irmão? Olha bem, que coisa interessante. Diante de tudo isso, podemos entender o quanto Deus é misericordioso e provou que não precisava lesar ninguém, nem comprar ninguém, nem enganar ninguém, mas o seu amor é que gera fidelidade aos seus servos. E Deus então permitiu que ele tocasse em todos, tirasse todos os bens de Jó. Outra pergunta: mas se Satanás era do mal, por que Deus deixou ele existir? Satanás era do mal, por que Deus deixou ele existir? Então vamos lá. Deus sabia. Os irmãos acreditam que Deus sabia que Satanás ia aprontar, irmãos? Que ele ia realmente aprontar, que ele ia dar. Acho que Deus não sabia disso não, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Olha aí. Nada fora dos olhos de Deus. Está vendo? Então a resposta é sim, porque disse o pastor Cláudio, Deus é onisciente. Mas então, por quê? Então, por que esse mal, gente? Por que deixar isso acontecer? Foi porque, eu digo para vocês, sabe por que isso? Primeira pergunta, é porque Deus, quando criou, Ele criou os seres livres, ou seja, com liberdade de escolher. A filosofia, ela tem um pensamento, ela tem uma afirmativa mostrando da seguinte forma. Isso é filosofia. Nós encontramos o ensino de que todas as pessoas, para existir, elas passam por dois processos. A filosofia, nós encontramos o ensino que todas as coisas, para existir, passam por dois processos. Presta atenção para vocês entenderem: potencial e ato. Duas coisas: potencial e ato. Opa, o que é isso? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: que uma coisa, ela pode existir em potencial e pode existir em ato. Como que é isso? Eu diria, isso nos ajuda muito na compreensão bíblica. Potencial. Tem coisas. O que é uma coisa existir em potencial? É a mesma coisa de você ter uma coisa em capacidade de existir, mas ainda não materializou, ainda não tomou forma, mas
ela, em potencial, não tem nenhum obstáculo que a impeça de existir. Por exemplo, eu vou comprar, ou eu quero um carro, eu quero um veículo, ou eu quero uma casa, seja lá o que for, em potencial, que você, com todo o seu coração, você luta por isso, não tem nada que te impede. Então, em potencial, aquela casa, aquele bem, poderá se tornar realidade a qualquer momento, mas ele só existe, a princípio, em potencial. Eu vou casar e eu quero ter 3 filhos. Em potencial, esses 3 filhos existem, mas eles não existem materialmente ainda. Então, a filosofia ensina que tem coisas que existem em potencial e tem coisas que existem em ato. Então, vamos entender isso nas suas entrelinhas. Já a questão do ato é quando eu realizo aquilo que eu penso, né? Ou materializa, dando forma. Exemplo disso, a gente vê aí muitas coisas, né? Eu diria assim, muitos exemplos que podem nos ajudar. Mas eu acho que esse dos filhos aí ajuda bastante a gente também. Mas tem o caso do carro, tem o caso de outros bens materiais, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, olha, eu digo o seguinte: eu vou sair daqui agora, eu vou embora para minha casa. Em potencial, eu vou embora para minha casa. Mas eu não saí daqui ainda. Agora, depois que eu sair e chegar na minha casa, isso aconteceu em ato. Isso materializou. De fato aconteceu. Ok, meus amigos? Então, olha, vamos analisar um fato desse. Quando Deus criou os seres livres, o mal passou a existir em potencial. Quando Deus criou os seres livres, ou seja, quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a raça humana, Ele deu para eles a liberdade de vida. Não criou máquinas, mas Ele criou pessoas com sentimento, racionais, que tinham a liberdade de escolher. Eu quero o caminho da esquerda, eu quero o caminho da direita, eu quero morar no bairro tal, eu quero morar em outro lugar, eu quero fazer isso. Agora, sabe o maior problema? É que ele, adquirindo a liberdade de escolha, ele poderia escolher entre o bem e o mal. Ele poderia escolher em servir a Deus ou não. Deus sabia disso? É claro que sabia. Ele não é onisciente, ele sabia disso. Irmãos, olha a grandeza do amor de Deus. Mas o Senhor Deus, sabendo disso, que havia um grande risco, mas Ele preferiu correr esse risco, mas criar uma geração, criar uma raça perfeita, que tivesse sentimento, que pudesse servi-lo, mas com liberdade de escolha, e não obrigado como uma máquina. Ele poderia ter construído robôs, todos eles iam servir com facilidade, não teria ninguém desobediente, mas ele preferiu. E aí é que está o segredo. Aí nós vemos num momento como este a criação do mal. Mas Deus não criou o mal veio a existir em potencial. Até o momento que Deus criou o homem, não havia o mal em ato, mas havia em potencial a capacidade de acontecer a qualquer momento. Mas Deus, sabendo disso, Deus preferiu correr esse risco. Eu não posso dizer que Deus criou o mal, mas eu posso dizer que o Senhor Deus, por Ele ter criado o homem, dando Ele liberdade de escolha, Ele, naquele momento, o mal passa a existir em potencial, assim como o bem. Tanto é que, quando é que aquilo deflagrou, quando é que aquilo foi anunciado por Deus, quando o homem comete aquele erro, o casal comete aquele erro que pega, a partir daquele instante é que ele passou a conhecer o mal. A partir daquele momento que ele então coloca na sua vida a existência do mal. A partir daquele instante. Então, olha, você não pode dizer que Deus criou o mal.
De maneira nenhuma. Deus não criou de forma nenhuma. Mas Deus criou o ser humano e dotou-lhe a capacidade de expor. Aí ele está. Existem coisas que Deus Todo-Poderoso não pode fazer. O que Deus, por exemplo, não pode fazer, irmãos? Existem coisas que Deus não pode fazer, Ele não tem condição de fazer. Ele não pode fazer. Primeiro, não pode pecar, né? Deus não pode pecar. Segundo, Deus não pode mentir. Terceiro, Deus não pode fazer outro Deus igual a Ele. Também não pode. Três coisas. Mas infelizmente, o mal através de Lúcifer veio a se tornar um ar e a proliferar. Então, o Todo-Poderoso, que não contraria a sua própria lei, ele tem a competência de tirar ou tornar em bênção aquilo que ele não desejou. Então, ao criar o homem, e aí veio o pecado, então o mal passou a existir. Aí passou a ter duas linhas: um regente do mal e um regente do bem, né? Houve aquela rebelião, surgiu aquela situação, aconteceu a entrada do pecado no Éden, contaminou toda a raça humana. Se antes você podia dizer o seguinte: nós somos filhos de Deus, antes poderia dizer, mas depois que Adão pecou, você não pode mais falar que você é filho de Deus, a não ser, presta atenção, vou melhorar essa palavra aí. Então, nós, como a natureza, nós podemos dizer que nós somos hoje imagem e semelhança de Adão. Por quê? Porque nós pecamos, nós temos a natureza pecaminosa, e Deus não peca. Por isso que nós não podemos afirmar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não, somos imagem e semelhança de Adão. Agora, depois que a pessoa encontra com Jesus, aceita o plano de salvação, é redimido pelo poder do sangue de Jesus, aí João fala assim: todos aqueles que receberam Deus direito de serem feitos filhos de Deus. Não fala de imagem e semelhança, mas fala de filhos de Deus. Mas o título hoje muda, é só para quem entra para esse caminho que recebe o título de filhos de Deus. O próprio irmão fala assim: agora. Você está falando agora, ele está querendo dizer que antes não. Não, antes não, exatamente. Está vendo? Que coisa interessante. Então, Deus não queria que Satanás tornasse o mal em realidade, mas vindo acontecer, então ele tiraria uma bênção. E agora, como resolver esse problema? O mal veio a existir, e como que eu explico? Como que eu tiro esse mal agora? Pois é, imaginemos um livro. Então vamos pensar nisso aí. Imaginemos um livro que um certo homem tem apenas em potencial. Esse livro não foi criado ainda não, mas ele vai ser criado. A pessoa já planejou, então em potencial esse livro existe. Daqui a pouco ele vai se tornar material, daqui a pouco ele vai se tornar realidade. Então, esse livro, existem três formas de ações quanto a esse potencial. Deus pode, porque esse livro pode ser um problema, né? Pode ser uma arma maligna. Então, diante deste livro que está ainda para existir em potencial, ele está apenas em potencial, em arma. Então, Deus pode, naquele momento, destruir o homem. Se Deus destruir o homem, não vai existir livro, coisa nenhuma. Não tem jeito de existir. Segundo, tirar-lhe a capacidade de escrever, e o livro não será escrito. Olha bem, irmãos, as escolhas de Deus. Alguém, por exemplo, a gente está falando de imaginação. A pessoa vai querer escrever um livro aí, como tem muitas literaturas terríveis aí, então vai escrever um livro. Então, o Senhor Deus sabe a intenção de escrever o livro. Então, primeira coisa, Deus tira a vida dele, o livro não vai existir. Segundo, Deus tira a capacidade dele de escrever o livro. Esse livro não vai escrever, não vai ser escrito. Terceiro, permitir que o livro seja escrito e depois queimá-lo. Outros livros poderão ser escritos, mas aquele jamais. Três situações. Olha bem das três, o que o Senhor Deus escolheu em atitude. Irmãos, eu prometo aos irmãos que eu não vou
Eu estou resumindo bastante aqui para a gente não ter muito problema, né? No caso da comparação, vemos que Deus poderia ter destruído a humanidade, o pecado ou o mal jamais proliferaria, ou tirar o livre-arbítrio. Eu não vou permitir que o ser humano faça a escolha dele mesmo. Eu faço e obrigo eles a praticarem aquilo que eu perguntei. Segundo ponto. Mas, olha, repetido. No caso da comparação, vemos que Deus poderia destruir a humanidade livre ou tirar o livre-arbítrio. Ou então, agora que o mal se tornou em um ato ou em realidade, ele destruiu. Pois é, aí é que está o problema. Foi exatamente nesse caminho que Deus então tomou a real decisão. O que Deus fez para anular o mal e nos resgatar de novo como filhos? Aí que está. Pergunta para o nosso plenário, enfim. Se Deus tinha uma das opções a fazer, o que Deus fez para anular o mal e nos resgatar de novo como filhos? O que Deus fez? Deus aniquilou, Deus destruiu Lúcifer? Não. Deus destruiu ou anulou a capacidade do ser humano para que o mal não proliferasse. Ele tirou o livre-arbítrio do ser humano? Também Deus não fez. Então o que Deus fez para anular o mal e nos resgatar de novo como seus filhos? Isso nos dá uma segurança muito grande. Isso nos dá uma alegria, irmãos, muito grande. Quando eu estava meditando, reescrevendo esse estudo aqui, que muito me ensinou e tem me ensinado, né? Eu comecei a imaginar, meu Deus, quão grande é a misericórdia de Deus para conosco. Primeiro, Ele tinha poder para neutralizar, para que esse mal não viesse a existir, mas Ele teria que interferir no processo de criação do ser humano. Ele tinha que mudar tudo. E Ele queria um ser humano dotado de sentimento, de amor, que pudesse escolher, não alguém que fosse obrigado, como alguém pensa hoje, vai pregar, você tem que fazer. Não tem coisa nenhuma. Você precisa ser conscientizado de que a melhor escolha é essa. Como Jesus disse para Marta, falou: Marta, você está preocupado com muitas coisas, o problema é as muitas coisas. Você está preocupada com muitas coisas, mas a sua irmã fez uma boa escolha. Essa é a mais importante. Então, pregue dizendo: faça a melhor escolha. Porque se você tem, como Abraão também disse para o seu sobrinho, vamos separar-nos, porque está tendo confusão entre os meus pastores e o seu. Está dando contenda, está dando desentendimento, então vamos escolher. Porque nós somos irmãos. Não podemos viver assim. Então, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não vamos ficar em contenda. Então, pregar dessa maneira, escolha a melhor parte. Então, essa é a perfeição de Deus realmente, de a capacidade de poder escolher. Você não serve a Deus obrigado, não, mas você serve por livre escolha. Você entendeu que essa é a melhor escolha, esse é o melhor caminho, e você precisa realmente de alcançar a salvação. Então o caminho que tem é este. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim: agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não estão mesmo. E não andam mais segundo. Isso inclusive, não são todas as Bíblias que tem essa outra palavra, essa outra página, né? Mas, então veja bem, concluímos que um filho em
potencial, não pode ser destruído. Mas se ele não pode ser destruído, mas se ele nascer, ele pode ser. Ó, o Senhor Deus, então, o que ele fez? Olha, um filho, ele não pode ser destruído se ele estiver apenas no primeiro momento, na fase da sua imaginação. Um filho, ele não pode ser destruído se ele ainda está na fase de potencial. Ele existe apenas em potencial. Mas se ele passar a existir em ato, ou se ele passar a materializar e vir a existir realmente, aí ele pode ser destruído. Não pode, não? Aí pode, porque ele virou uma realidade, né? Ele pode ser destruído. Foi isso aí que Deus fez. Foi exatamente isso aí que Deus fez. Deus então permitiu. Deus então enviou o seu filho. E ele nasceu realmente, materializou, se tornou carne, no verso desse carne, e habitou entre nós. Fazendo isso, nós começamos a dizer: o plano de Deus estava no caminho certo. Eu digo para vocês, quando Deus planejou a criação, quando Deus planejou tudo, quando Deus criou o homem, ou até mesmo antes, o Senhor Deus planejou para que desse tudo errado? Não, de maneira nenhuma. Embora em potencial, ele deixou a porta aberta que ele poderia existir. Havia isso, mas não era para ele. Deus não criou o homem para ele ser mortal. Deus não criou o homem para ele conhecer o mal. Era um estado de inocência eterna. Mas ele então foi seduzido e fez essa escolha. Aí o Senhor Deus permite que envie o seu filho e dizer: você é a solução. O filho nascendo, agora ele poderia ser morto. O filho agora poderia morrer, porque ele já havia nasceu, e olha o caminho que Deus toma. O mal ou o pecado, para ser destruído ou anulado, ele precisava de um corpo ou tomar forma física. Foi aí que Deus enviou o seu filho, e ao nascer assumiu todo o pecado, todo o mal do universo, especialmente da raça humana, que foi por quem ele morreu. Estava lá todos nós condenados. Todos nós estávamos condenados. Estava lá, ó, lavrado, inclusive a sentença. É lavrado, inclusive a sentença. Está lá. Não tem jeito. Todos pecaram. Não tem jeito. E o salário do pecado é a morte. Então não tem jeito. Vai morrer todo mundo. Ainda bem que a lei tinha lá, abria a abertura de um parente remidor, né? Havendo a dívida, se surgisse alguém que se apresentasse para pagar aquela dívida, a pessoa era redimida da dívida. E havia aquela dívida caríssima, que era o pecado. O Senhor então já sei, envia o meu filho. Senhor Deus, envia o meu filho, que aí eu posso acabar com isso. Ó, ele levou os seus. Isaías 53 descreve toda uma situação remidora. Quando o Senhor Jesus viria, dizia o profeta: quem deu crédito à nossa causa? A quem se manifestou o braço do Senhor? E ele começa então a dizer: uma ovelha, um cordeiro, essa situação. Mas o Senhor Jesus então ele assume, foi-lhe dado essa recomendação. Chega um momento que ele mesmo, sentindo o peso da responsabilidade, ele chega a dizer assim: Pai, se for possível, me livra dessa. Se for possível, me tira esse compromisso. Ou seja, passa de mim esse cálice. Todavia, não é eu que escolho. Quem escolhe é o Senhor. Faça a tua vontade. Mas o pecado não estava ali. A sentença do juiz estava lá. Precisava de aparecer um parente remidor. De repente, aparece na nossa vida de entendimento, aparece alguém que fala: olha, eu fui enviado,
para pagar esta dívida. Eu fui enviado. Qual que é o preço? Eu fui enviado para pagar essa dívida. De condenado, nós passamos a justificar. Glória a Deus. Está imaginando isso, irmãos? De condenados, nós passamos a justificar. O Senhor Jesus, então, rasgou mesmo. Estava lá, sabe o papel condenado da dívida? Pagou, rasgou. Acabou. Paulo escrevendo no Romanos, ele fala assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus poderoso, irmão. Que coisa maravilhosa. Aí eu digo para vocês. Então, especialmente, o mal ou o pecado para ser destruído, claro, tinha que ser dessa maneira. Foi aí que Deus enviou então o seu filho, que ao nascer destruiu todo o pecado do mal do universo, especialmente da raça humana, que foi por quem ele morreu. Imagina o que realmente Jesus precisava muito ali. A gente costuma dizer o seguinte: quem levou, embora está aqui, claro, né, mas a gente encontra uma outra justificativa ainda mais profunda que essa. Quem levou Jesus no Calvário, quem levou Jesus na cruz, não foi meramente os nossos pecados. É claro que aquilo era dívida para pagar, mas o principal que levou Jesus na cruz foi o amor por nós, né? Porque ele nos amou de tal maneira, né? Mas se perguntarmos, mas Deus não fez nada para impedir o mal de existir, a resposta seria: quem pagou o maior preço por isso? Foi exatamente ele, né? Falar que Deus não fez nada, quem pagou o maior preço por isso foi ele. Entregar o próprio filho, hein? Chegando a um ponto que eu falo abertamente que o próprio Deus preferiu não assistir àquela cena do Calvário, né? Houve um momento que Jesus falou assim: Deus meu, por que você me desamparou? Quer dizer, é você vendo assim, um pai virar as costas para não ver a cena, né, acontecer. E ele então morreu. O amor de Deus foi tão grande que pagou um alto preço para anular o mal, trazendo o seu próprio filho, que se fez pecador ou representante do mal, para morrer por nós. Nós não nascemos com as marcas dos cravos nem da lança, nem a teremos conosco, mas Jesus a terá para sempre. Isso não é só um memorial, mas a prova do preço que ele pagou para vencer o mal. Já ressuscitado, apresentou-se aos 12 e mostrou, está aqui, as marcas dos cravos, marca da lança. Toca aqui, né? Para ver se realmente é isso mesmo. Quer dizer, ele ressuscitou, teve o corpo glorificado, mas as marcas estão como testemunho que ele é o nosso Redentor mesmo. Não tem como duvidar. Olha, irmão, quando a nova Jerusalém descer do céu com os salvos e vir a segunda ressurreição e o juízo final, certamente veremos uma cena nunca vista. Que cena que é essa? Jesus com as suas marcas de vencedor, o Pai dizendo: aí está a conclusão de tudo, a prova que eu não enganei, nem seduzi ninguém, comprando a fidelidade de ninguém, simplesmente resgatei aquilo que eu havia perdido, que foi na glória. Aí está a diferença entre as duas escolhas, que lá em Malaquias fala, né? O que prospera, né? Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos, analisemos uma coisa. Todo esse roteiro é para mostrar a vocês o grande amor de Deus e mostrar que hoje, você vai falar assim: o mal existe, não para aqueles que entrarem pela porta da salvação, porque existe lá uma dívida que foi paga com alto preço, mas as pessoas não querem de maneira nenhuma adquirir esse direito, preferem a condenação. Aí não tem jeito. Mas aí Paulo fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, aí já é uma escolha, aí já é uma opção.
É você é que faz a escolha. Dizer que o mal existe hoje para aqueles que servem a Deus, não tem, porque está escrito claramente: se o Filho vos libertar, sereis livres, livres para servi-lo, livres para adorá-lo, livres para serem felizes. Amados irmãos, aí é que está a diferença. Presta atenção nisso. Já imaginaram alguém aceitar as marcas do sofrimento? Já imaginaram alguém aceitar morrer, mesmo não permanecendo morto? Porque é claro, quando o Senhor Deus enviou o seu filho, de fato o seu filho morreu, matou realmente o seu filho, mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscita com poder e grande glória, já proclamando, já dizendo para todos, que realmente o pecado já havia sido vencido, já havia sido realmente. Pecado que eu estou falando para os irmãos é a condenação do pecado. Ela já não tinha mais efeito. Aquele que realmente aceitar o plano de salvação, o pecado já não tem mais domínio na sua vida. Viu? Então, é uma palavra que eu quis trazer para os meus amados irmãos. Estou finalizando, né? Em nome de Jesus. Agradecido a Deus por poder estar vivenciando um pouco da minha alegria com vocês aqui hoje, trazendo uma palavra que, antes de falar com vocês, ela muito falou e tem falado no meu coração. Quantas vezes eu tenho que recordar a isso e dizer: meu Deus, como é bom, né, a gente ter essa convicção que as coisas mudaram em nossa vida. Viu, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, abençoe essa igreja cada vez mais e mais. E lembre-se, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, eu quero retornar ao nosso amado pastor, agradecido mais uma vez pelo convite e na certeza de que Deus está no nosso lado. Viu? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, pastor. Pastor presidente, eu gosto de dizer que o valor que o pastor disse que Deus dirigiu a Caim, falando com ele assim: o pecado está à porta, mas cabe você dominar. Então, nós temos esse direito, vamos dizer assim, de dominar. Mas ele falou para Caim: se você fizer o bem, você será assim. Então que nós possamos fazer o bem, fazer o certo, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aí o mal não vai existir na nossa vida. Amém? Irmãos, nós vamos terminar. Se tiver alguém que estiver em jejum, você pode dobrar o joelho aí, se você quiser. Se quiser vir aqui à frente, nós vamos entregar. E agradecer os irmãos pela essa manhã.